Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem que, com sua dedicação aos jovens, mudou o mundo: Dom Bosco. Prepare-se, porque vamos conhecer uma jornada sobre um sonho que virou realidade, superou desafios que pareciam impossíveis e deixou um legado que está vivo até hoje. Pois é, essa pergunta praticamente resume a vida de Dom Bosco. Foi um único sonho, uma visão que ele teve ainda criança, que acabou traçando não só o destino dele, mas o de incontáveis jovens no mundo inteiro. Antes da gente continuar, um recado rapidinho. Se essa história já tá te prendendo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a levar narrativas inspiradoras como esta para mais e mais pessoas. Ok, vamos lá. Tudo começa com um evento que mais parece uma profecia, sabe? Com apenas 9 anos de idade, o pequeno João Bosco teve um sonho que iria marcar ele para sempre. Imagina a cena, ele se vê no meio de um pátio lotado de meninos. Só que eles não estavam só brincando, não. Era briga, palavrão para todo lado. A primeira reação do João, no impulso, foi tentar resolver na força, na base do soco. E é aí que aparece uma figura imponente. Um homem de aparência nobre, com um manto branco, que chama ele pelo nome e dá um conselho que se tornaria a base de toda a sua vida. A chave era essa: a mudança viria pela bondade, não pela força. Agora, o sonho fica ainda mais intenso. Toda aquela confusão e agressividade dos meninos se manifesta de uma forma simbólica. Eles viram animais ferozes, como que representando o estado selvagem em que suas almas se encontravam. Mas então, ao lado daquele homem, surge uma senhora radiante, cheia de luz. E só com a presença dela, a cena muda completamente. Aquelas feras se transformam em cordeiros mansos que começam a festejar ao redor deles. Ali ficava claro: aquela transformação era a grande missão do João. Claro, o pequeno João ficou confuso, sem entender nada daquilo. A senhora então coloca a mão na cabeça dele e faz uma promessa. E é essa frase, mesmo sem ele entender tudo na hora, que vai guiar os passos dele por todos os anos seguintes. E como é que essa promessa se cumpriu na vida real? Vamos ver agora como o jovem João Bosco começou a transformar aquele sonho em realidade, trilhando um caminho que não foi nada fácil. A vida dele já começou com muita dificuldade. Órfão de pai, com apenas 2 anos, ele conheceu a pobreza desde cedo. Mas a fé e a força de sua mãe, a mamãe Margarida, foram essenciais. Para conseguir estudar, ele teve que se virar em 1000. Foi alfaiate, garçom, ferreiro, mostrando uma vontade de ferro para seguir sua vocação. E aqui a gente vê a genialidade dele. Ele não ficava esperando os jovens virem até ele. Que nada! Ele ia até eles, usando as ferramentas que tinha. Aprendeu a fazer malabarismo, andar na corda bamba, truques de mágica. Ele primeiro encantava a garotada com a diversão para só depois oferecer o alimento da alma. O ponto de partida da sua grande obra foi incrivelmente simples. Não começou com um projeto gigantesco, mas com um único encontro. Ao ver um jovem órfão sendo maltratado na sacristia, Dom Bosco o acolheu. E ali, com aquele menino, o Bartolomeu, nascia o oratório. E de um único menino, a obra cresceu de uma forma impressionante. Em pouquíssimo tempo, centenas de jovens de rua, órfãos e trabalhadores já se reuniam com ele. O oratório nem tinha um lugar fixo, ia de um lugar para o outro, mas o carisma de Dom Bosco era o lar que todos eles procuravam. Mas claro, nem todo mundo via esse trabalho com bons olhos. A desconfiança era enorme. Jornais, políticos e até mesmo uma parte da igreja se opunham a ele. A situação chegou a um ponto tão extremo que tentaram assassiná-lo. E foi aí que ele passou a ser misteriosamente protegido por um cachorro cinzento, o Grigio, que aparecia do nada nos momentos de maior perigo. Diante de tanta dificuldade, o que sustentava Dom Bosco? Uma filosofia de educação completamente revolucionária, que ele chamou de sistema preventivo. Vamos entender como isso funcionava. A ideia central era radical para a época, um tempo em que a educação era baseada na disciplina rígida e no castigo. Em vez de reprimir e punir depois do erro, a proposta dele era prevenir o erro, criando um ambiente de alegria, de confiança e de muito amor. Era uma educação que nascia da empatia e não do medo. Isso tudo se apoiava em 3 pilares bem simples, mas muito poderosos. Primeiro, a razão, para dialogar e entender os jovens. Depois, a religião, como um guia moral e espiritual. E o mais importante, a amorosidade, um termo que ele usava para descrever um amor que se demonstra em gestos, em presença, em carinho, fazendo cada jovem se sentir único e verdadeiramente amado. Esse lema resume perfeitamente o foco da vida dele.
Riqueza, reconhecimento, sucesso, nada disso importava. O seu único desejo, a sua única paixão, era a salvação das almas, principalmente as dos jovens mais abandonados. Aquela sementinha plantada em Turim, com um menino e um barracão alugado, estava destinada a se tornar uma árvore gigante, com galhos espalhados pelo mundo inteiro. Para garantir que sua obra continuasse, ele fundou congregações religiosas. Primeiro, os salesianos, para cuidar dos rapazes. Depois, com a ajuda de Santa Maria Mazzarello, as Filhas de Maria Auxiliadora, para as moças. E não demorou muito para essa missão cruzar o oceano, chegando na Argentina e, com o tempo, no mundo todo. E o resultado daquela semente hoje é impressionante. A família salesiana é uma força global na educação e na evangelização da juventude. São milhares de religiosos e centenas de milhares de leigos nos 5 continentes, todos continuando o mesmo sonho daquele menino de 9 anos. Até no seu leito de morte, o pensamento dele estava com eles, com seus meninos. Suas últimas palavras não foram sobre si mesmo, mas uma mensagem de esperança e um convite para os jovens que ele tanto amou. Um testamento final de uma vida entregue por completo. A história de Dom Bosco nos deixa com essa reflexão profunda, né? Assim como um sonho guiou a vida dele, o que nos guia? Qual é a missão que dá sentido à nossa existência e que marca a gente quer deixar no mundo? Se a vida deste santo extraordinário foi inspiradora de alguma forma, compartilhe esta apresentação. Vamos fazer com que mais pessoas conheçam o pai e mestre da juventude e se inspirem no seu exemplo de amor e dedicação. Muito obrigado e até a próxima!